Aleluia. Fala assim: uma coisa eu faço. Hoje Deus vai pedir só uma coisa para nós. Porque quando Ele pede várias coisas é tão difícil fazer. Eu me lembro quando eu era jovem, né? E eu não gostava de ajudar minha mãe em casa, não gostava de lavar louça, não gostava de fazer comida, eu não gostava de arrumar meu quarto. Só eu, né? As adolescentes aqui não, né? Não acontece isso na casa de vocês, né? Não gostava de arrumar minha cama. Mas minha mãe pedia várias coisas. Filha, faz isso. Filha, quase não pedia. Mas quando ela pedia, eu falava: ai meu Deus, que preguiça. A gente queria chegar da escola e dormir a tarde inteira. Mas tinha que ajudar. E às vezes, queridos, os nossos pais pedem muitas coisas para nós. Sim ou não? Sim. Aí a gente fala: Deus, por onde que eu começo? Mas Deus falou para mim hoje: filha, uma coisa só eu vou pedir para vocês como igreja. Fala comigo: uma coisa. Só uma, queridos. Só uma. Olha como Deus é lindo. E Deus falou para mim: filha, se eu estou trazendo essa palavra para a igreja, se eu estou trazendo essa palavra hoje, é porque eu sei que a minha igreja está pronta e apta para viver. Hoje é uma noite de decisão. Sabe por quê, queridos? Deus não entrega nada para quem não está pronto. Deus não vai dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir. Eu não vou dar nada para os meus filhos que eles não consigam suportar e carregar. A Lara operou, tirou as amígdalas. E aí no primeiro dia de cirurgia era só coisa natural, era só coisinha leve. Eu não podia dar uma carne para ela, eu não podia dar uma goma para ela, um fio, porque ele ia matar ela. Deus é a mesma coisa, Ele respeita a nossa estrutura. Você pode falar: Deus respeita a minha estrutura. Deus me respeita, Deus sabe. Sabe aquela canção? Calma aí, Lara, para só um pouquinho. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Ele olha todas as tuas lágrimas e não pode te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que Ele está fazendo. Só que sabe, muitas vezes o meu coração dói, e o coração de Deus também dói. A começar em mim, queridos. Porque nós não rompemos, nós não vamos, nós não fazemos aquilo que Ele faz. E Ele diz para mim: filho, eu sei que tem muitos homens e mulheres maduras, mas também tem muitos homens e mulheres imaturos, crianças, que têm 40 anos, mas têm pensamentos de 20 e atitudes de 10. Mas hoje, queridos, eu acredito muito no poder da decisão. Deixa eu te dizer: o decidir é com nós, o fazer o sobrenatural é com Ele. Então hoje é uma noite de decisão. E eu vejo que muitas vezes nós não avançamos porque nós estamos presos em um lugar que se chama passado. Fala comigo: passado. Queridos, o que passou? Tem uma canção que diz, né? Calma aí, lá. O que passou, passou, não voltará. Essa não pode, né, pastora? Queridos, o que passou, passou, não vai voltar. O que passou, passou, não vai voltar nunca mais. Você sabe o que é a depressão, queridos? Quem estudou, quem já teve, eu já tive depressão. É você viver no passado. A ansiedade é você viver no futuro. Nós precisamos hoje sermos libertos de algo que se chama, fala comigo, passado. Deixa eu te explicar o que é passado. Vem cá, Manelli, sua vestida de pinto tá bonita? Vem cá, Ana Beatriz. Tá linda demais da conta. Não, Deus combinou, viu, gente? Vocês não sabem, mas combinam. Fica aqui você. Sempre fica com o pior. Você fica aqui. Tá bom. Passado, eu sou o passado. Eu sou o passado. Ela é o presente e ela é o futuro. Queridos, deixa eu te dizer. Vem cá, Duda.
Ela é Eduarda, a filha de Deus, amada, escolhida, bendita, santa, redimida, lavada, sarada, ungida, profeta dessa nação. Glória a Deus. Se ela fica olhando para mim, Mônica, vem cá, minha filha. Calma, gente, que eu faço teatro também. Eu sou o passado. Você é o futuro. Ela é o presente, certo? Ela é o futuro, certo? Fica olhando para mim. Eu sou o passado. Avança. Continua olhando fixo para mim. Vai, avança. Olha lá o tanto de coisa que Deus tem para você. Vai lá, tem uma benção lá, tua empresa está lá, teu negócio está lá, tua firma, ou teu ministério, teu propósito está lá. Vai lá. Ela não consegue enxergar o que está lá, porque ela está olhando no passado. Ela está presa naquilo que já passou. A dor dela é tão grande que ela está repreendida em nome de Jesus, que ela não consegue se libertar. Ela não consegue virar e fazer assim, ó: futuro, você está me esperando, eu vou, eu caminho, eu avanço, eu vou para você, eu te encontro. E aí, por ela não está conseguindo nem se libertar, olhando para lá, ela não consegue nem viver o hoje, porque ela está presa num passado amargurado, de dor, de dívidas, de traumas, de medos, de rejeições. Quando nós estamos presas no passado, nós não conseguimos olhar para frente, querido. Sim ou não? Sim. Ai, um exemplo. Obrigada, Deus abençoe. Vou dar um exemplo muito simples. Há um tempo atrás, eu trabalhava com muita parceria, só para vocês entenderem, tá? Trabalhava com muita parceria e ganhei uma parceria de preenchimento labial. Queridos, mas doeu tanto anestesia, e assim, doeu muito. Mas eu senti tanta dor que eu peguei fala comigo, trauma de fazer de novo. E aí eu estou trabalhando na clínica de estética, Deus me colocou lá. E aí eu fui abençoada mais uma vez com o preenchimento. Eu falei, não, porque eu estava presa na onde? Na minha dor, no meu passado, vai doer igual. Queridos, eu falei isso com a mulher essa semana. Ai, Jesus é lindo. Ele usou a Cíntia para me curar, para não doer, para falar assim, a dor do teu passado não é essa dor. O que aconteceu lá não vai acontecer de novo. Não é porque não deu certo lá que não vai dar certo aqui. Eu sou o Deus que te cura e te livra dos traumas do passado. Mas deixa eu te falar, eu decidi sentar lá na máquina e falar, pode fazer, eu estou com medo desse. Mas Deus usou ela. Ela foi um instrumento de cura na minha vida. E aconteceu a mesma coisa com a Mônica. Nós estávamos conversando sobre isso. A mesma coisa. Sabe por quê, queridos? Você precisa se permitir olhar para o presente e avançar para o futuro. Mas hoje você precisa fazer uma coisa: esquecer o passado. Fala comigo, hoje eu preciso esquecer o passado. É só isso que você vai fazer hoje. Essa semana vai ser uma semana de esquecimento das dores. Olha só, o teu primeiro casamento, o teu primeiro filho, os erros, as dores que você está carregando, a rejeição, está pesado. Cara, mas passou. Deixa eu fazer uma pergunta: quem consegue voltar lá e fazer de novo? Ninguém. Hoje você pode fazer diferente para amanhã você colher diferente. Por isso que eu falo, né? Eu aprendi que quando nós plantamos, fala assim comigo: o plantio eu escolho. A colheita não. Se eu planto amargura, eu vou colher amargura. Se eu planto amor, eu vou colher amor. Se eu planto ódio, eu vou colher ódio. Mas deixa eu te falar, nós plantamos muitas coisas erradas no passado e nós estamos colhendo muitas coisas erradas agora, sim ou não? Então já colhe tudo agora, mas começa a plantar o certo hoje. Planta amor hoje, planta perdão hoje, planta cura hoje, planta renovo hoje, para você colher tudo isso amanhã. Em nome de Jesus. Eu quero aprender junto com vocês nessa noite sobre duas pessoas. Mas antes disso, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Quem achou, diz amém. Quem não achou, fala, traga a Bíblia no próximo culto. A minha versão é a NVT. Olha só, Paulo aqui, ele está dizendo assim: o valor inestimável de conhecer a Cristo, capítulo 3. Paulo era um cara que perseguia a igreja, ele matou muitos, ele fez tudo que não podia, mas ele achava que era certo. E o versículo 6 vai dizer assim, ó: eu era tão zeloso que eu perseguia a igreja, e quanto à justiça, eu cumpria a lei com todo rigor. Eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu as considero insignificantes por causa de Cristo. Paulo fez muita coisa achando que era certo e era errado. O nosso passado, nós fazemos
coisas, fizemos muitas coisas achando que era certo, mas era errado. Aí Paulo vem e fala assim no versículo 12: eu não estou dizendo isso porque eu já obtive tudo, igreja, que já alcancei a perfeição. Não, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Versículo 13: não, irmãos, eu não a alcancei, mas eu me concentro, eu me esforço, eu faço uma coisa: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para as que estão diante de mim. Você pode pedir para Deus, coloque a mão no seu coração e fala: Pai, hoje eu faço uma coisa, eu me esforço para me esquecer de tudo que ficou para trás e eu avanço para as que estão diante de mim. Esquecer, queridos, é você literalmente dizer: eu não aceito mais isso na minha vida. Essa sombra que me atormenta, esse peso que eu carrego do meu passado, ele não vai mais me carregar, ele não vai mais me atormentar. Olha aqui para mim, quais são as dores, abuso, traição, dívidas, traumas, medo, queridos, quais são os pesos que você está carregando, que está pesado. Sabe aquela pessoa que você olha, aquela pessoa, queridos, quantas vocês provavelmente conhecem, uma mãe que já perdeu um filho, você olha para ela como se estivesse faltando um buraco dentro dela. É uma dor tão grande, eu imagino, né? Porque eu não sei o que é isso, graças a Deus, mas deve ser uma dor tão grande. É um passado sombrio que atormenta todos os dias. Mas Paulo estava dizendo: olha, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu me concentro, uma coisa eu me esforço. Porque esquecer o passado, você precisa de muita concentração, você precisa de muito esforço para liberar perdão sobre aqueles que te machucaram, que te rejeitaram, sobre os abusadores da sua vida. Você precisa de muito esforço para esquecer isso. Mas sabe o que Jesus quer fazer? Eu tenho uma cicatriz aqui nesse braço. Aqui, ó. Vai dar pra ver, mas eu tenho uma cicatriz aqui. Quando eu era novinha, eu era muito anja. Eu tava jogando vôlei e eu fui na bola, né? Então quando eu fui na bola, o muro tava aqui, aquele muro todo chapiscado. Eu só fiz assim no muro, saiu a carne inteira. E aí também uma outra história que é muito linda, que a gente tem a cicatriz pro resto da vida. Nós fomos pra Bahia, eu era pequenininho, meu irmão jogava aqueles negócios assim comigo, ó. Não lembro o nome daquilo. Hã? Bumerangue. E eu, meu irmão jogando, e eu fui, meu irmão mais velho. Eu fui, eu nem olhei pra onde ele estava indo. Na hora que o negócio caiu, eu caí. Tinha um banco de cimento, eu quebrei o banco e quebrei os dentes, a boca, tudo lá na Bahia. Tem uma cicatriz. Sabe, eu lembro disso, mas não dói mais. Queridos, olha o que é viver no passado. Coloca aquela imagem pra mim, Arthur, do elefante preso. Quando nós vivemos no passado, nós estamos igual a esse elefante. Ele é grande ou pequeno? Mas ele está preso numa corrente, Ele tem força para andar e sair daqui, queridos? Por que ele não sai? Ele está preso no passado de mentiras, de vergonha, um passado de derrotas, de fracasso, um passado de dores e rejeições. Deus te trouxe aqui hoje para libertar você desse passado. Em nome de Jesus, você vai romper essa corrente aqui e você vai avançar hoje, em nome de Jesus. Queridos, eu não sei se você sabe dessa história, mas um homem, ele pega um elefante pequeno, ele amarra o elefante numa cadeirinha e ele treina ele. Quando o elefante vai sair, ele não consegue sair, mas ele era pequeno. Aquele elefante cresceu com aquela corda no pescoço amarrada. Quando ele ficou grande, o homem não precisava fazer mais nada. A corda continuava amarrada. O homem saía e voltava, o elefante estava preso na corda porque ele foi treinado. Você não foi treinado para viver o seu passado. Hoje Deus te liberta dessas correntes, dessas cordas que estão te amarrando e fazendo assim: eu te fiz para ser livre. Do teu passado, se liberta hoje, quebra as cadeias. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Hoje nós vamos esquecer, nós vamos precisar de muito esforço. Quem está comigo, amém? Amém. Se eu fosse viver na minha dor, eu não estaria aqui até hoje. Eu não estaria aqui hoje, queridos. Não estaria, eu tinha que ir para ser amargurada, rejeitada, abandonada. Não pelos meus pais, pela vida, pelas dores da vida, pelos abusos, pela infância. Queridos, eu era a rainha do piolho, lembra? Minhas amigas, eu fedia vinagre. As minhas amigas, nossa, que cheiro de vinagre. E eu ficava assim: ai Jesus, não deixa elas entrar de mim. Rejeitada pelas minhas amigas. Vocês nunca pegaram piolho? Até parece. Todo mundo
minhas amigas não me paralisaram para mim não ter novas amigas. Entende? Nós precisamos vencer o nosso passado, esquecer o nosso passado, amém? Esquecer o nosso passado cheio de piolhos e avançar com uma cabeça nova. Glória a Deus. Eu quero aprender com duas pessoas hoje junto com você. Duas histórias diferentes, mas eu sei que você vai se identificar. Vem comigo na história, porque Deus vai falar muito hoje. O primeiro que eu quero falar se chama José e a história dele é linda demais da conta. E ela está em Gênesis capítulo 37. Repete assim comigo: o passado tem muitas coisas. Fala comigo com fé, queridos. O passado tem muitas coisas, mas a principal é ensinar, é eu aprender com ele e não ficar nele. José foi um homem. Gênesis 37, eu não vou conseguir ler para vocês. Depois eu vou ler o último aqui, o versículo, que é Gênesis 45, mas a partir de Gênesis 37 começa a contar a história de José. E eu sou apaixonada pela história de José. E José foi um menino que nasceu, o pai dele era Jacó. A mãe dele já havia falecido, então ele cresceu com a madrasta. Ele tinha vários irmãos, ele tinha 11 irmãos, e ele se destacava no meio dos irmãos. Fica comigo na história que eu estou te dando um pano de fundo para você entender a história de José. E José era o queridinho do papai. O papai dava roupa diferente, igual eu sou lá em casa. Minha mãe, ela ama os filhos, mas ela tem xodó, meu pai também. Eu tô brincando, gente, tô brincando. Mas ele era o queridinho do papai, porque ele era mais novo, ele foi feito na velhice, ele e Benjamin. E ele tinha uma túnica, ele ganhou uma túnica diferente, isso despertou inveja nos irmãos, os irmãos odiavam, rejeitavam, sabe, ficavam com ódio dele. Aí ele sonha o bonito. Não se conteve, além dele ter sonhado, ele conta pra galera o que aconteceu. O sonho falava que o pai, a mãe e os irmãos iriam se curvar diante dele, que ele seria maior do que todos. Aí despertou mais a raiva, a ira, o ódio, a inveja. E os irmãos pegaram mais birra dele. Eu estou falando de um homem, de uma mulher, assim como eu e você, comum, normal, como eu e você. Aos 17 anos de idade, ele já tinha sofrido rejeições. Provavelmente os irmãos dele ficavam batendo na orelha dele, na cabeça dele, dando capilote, pé do ouvido, chamando ele de vários nomes, colocando vários apelidos nele. E um dia, quando ele conta esse sonho, os irmãos tramaram de matar José e jogam ele no poço. Então, queridos, tudo que José podia ter sofrido, José sofreu dentro da casa dele. Quem aqui sofreu dentro da sua casa com seu pai e sua mãe? Quem aqui de vocês se sentiu rejeitado, abandonado, amargurado? Seus irmãos davam rótulos, títulos. Você se sentiu menor, o magrinho, o orelhudo, o cabeçudo, o gordo, o feio, o patinho feio. Ninguém me quer, ninguém dá nada pra mim. Era José. Foi rejeitado até o próprio pai. Quando ele contou do sol, da lua, das estrelas se curvando, o pai disse: o que é isso, José? Você está ficando louco. Até o pai que sempre amou e sempre fez ele de queridinho falou: opa, peraí, tem limite isso daí. Quem aqui já sentiu, já teve esse sentimento pelo pai e pela mãe? Pelos irmãos, queridos. Eu tenho 12 irmãos. Conheço 9, mas eu tenho 12. Meu pai fala que eu tenho 12. Mas quem aqui já sentiu isso, esse sentimento? E aí não bastasse isso, queridos, a vida, um irmão me joga ele no poço, aí o outro vai lá, tira ele do poço, fala: não, no poço não, vamos deixar ele não, vamos vender ele. Quem aqui já se sentiu vendido? Quem aqui já se sentiu comprado? Quem aqui já se sentiu humilhado? Quem aqui já se sentiu abandonado? Ele simplesmente foi julgado. Vai que esse povo some da minha vida, você é um peso. Um passado cheio de amargura, de tristeza, de ódio, de rancor, de ressentimento. José tinha tudo para dar errado. José tinha tudo para ser um zero à esquerda. José tinha tudo para ter paralisado na dor. Mas ele entendeu que o fundo do poço não é o fim, é o começo da nova história. Nós precisamos entender que o fundo do poço não nos paralisa, mas dá início, pontapé ao chamado de Deus na nossa vida. Sai desse poço hoje em nome de Jesus. Sai da rejeição, sai da dor, da amargura e se levanta, porque é o começo do propósito. A minha oração hoje é para que o Senhor traga entendimento na nossa mente. Sabe, um entendimento para que possamos romper, sair dessa depressão, dessa síndrome que tem tomado no nosso coração, queridos, em nome de Jesus.
saiu dali, foi vendido para uma terra, chegou lá em Potifar, lá no palácio, começou a se destacar, virou administrador do faraó. E aí a mulher de Faraó se apaixona por ele, lança trama ali contra ele, lança um capricho, se joga em cima dele, ele não quer, mas ele é acusado injustamente, ele é preso injustamente. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas vezes você foi injustiçada? Você fala assim: ele está errado, não fui eu que errei. Quantas vezes você já se sentiu injustiçado, te acusaram de coisas que você não fez? Papai e mamãe dentro de casa acontece muito isso. A Lara que errou, o Lucas fala: mãe, não fui eu. E a gente fica bravo com o Lucas, sendo que foi a Lara que errou. Aí vem o sentimento de injustiça. Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados, queridos? Amargurados, repreendidos por coisas que não fazemos com a vida, sim ou não? Quantas injustiças você sofreu? Pra que eu fui falar isso? Nada a ver. Já ouviu aquela coisa que sempre sobra pro filho mais velho, né? Sempre sobra pro filho. Ainda bem que eu sempre fui a do meio. Eu sempre fui a do meio. Mas sobre isso, queridos, os mais novos, os mais velhos precisam cuidar dos mais novos, na verdade. Mas olha que lindo. José era o mais novo, ele não foi cuidado, ele foi rejeitado pelos irmãos, mas mesmo assim ele não parou na dor, ele continuou o propósito de Deus. E ali mesmo na cadeia, mesmo ali jogado, acusado injustamente, preso, acorrentado, ele liderou e viveu aquilo que Deus tinha para ele. Só que lá em Gênesis 45, fala assim comigo: o mundo dá voltas. Fala com fé: o mundo dá voltas. Aquele que um dia te caluniou e te difamou é o mesmo que vai sentar na tua mesa para comer com você e te pedir perdão. Isso é o que Deus faz desde que nós não fiquemos presos no passado, desde que nós avancemos para sermos libertos desse passado que nos acorrenta. Gênesis 45, José vai terminar a história da vida dele. Vem uma fome, vem uma doença, vem o Senhor, o faraó tem um sonho. O único que consegue revelar o sonho é José. Manda chamar José, sai da cadeia, José. José revela com clareza: 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda, ajunta tudo, guarda tudo, 7 anos de vaca magra vem. Então vem a família. Até quem? Até José. Vem os irmãos e se curvam diante de José, do governador do Egito. O sonho se curva. Só que eu acho lindo, queridos, que José fez no passado dele a história dele. Ele não fez no passado dele a dor, a tristeza, a vergonha. Ele fez no passado dele o maior propósito que Deus poderia fazer. Ele entendeu na dor o propósito. Nós precisamos enxergar na dor o propósito de Deus sobre a nossa vida. Entende? Queridos, tudo que eu e você estamos passando hoje, já passamos. Deixa eu te dizer algo. É para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Você acha que José seria quem foi se ele não tivesse vivido tudo que ele viveu? Olha o que ele diz. Gênesis capítulo 45. José revela a sua identidade. O versículo 4 diz assim: cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Ai, que coisa linda. Só um homem cheio de Espírito Santo para falar isso. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Foi Deus quem permitiu você passar por tudo isso para que você viva o que Ele tem para você. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Perdoa o teu pai, perdoa a tua mãe, perdoa os teus irmãos, perdoa a tua irmã, perdoa o teu irmão, perdoa o teu acusador, perdoa a calúnia, a difamação, a injustiça, perdoa eles, porque foi o Senhor que permitiu tudo isso para te fazer um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Um homem e uma mulher de caráter forte, firmado na rocha, perseverante, resiliente, resistente às tempestades da vida. Queridos, Rubem, Simeão, Levi foram homens, mas José foi um cara. Deixa eu te dizer,
Se você quer ser aquele que Deus te escolheu, você precisa viver o que Deus tem para você. Aceita, já ouviu aquela frase? Aceita que dói menos? Aceita o que Deus tem para você, aceita. As injustiças, as injúrias, as perseguições da família, queridos, e deixa eu te dizer, é a família, é ou não é? É ou não é? É o vó, a avó, o vô, a tia. Eu não tenho isso, graças a Deus, a minha família não tem. Mas diz que tem algumas famílias que se reúnem de domingo, famílias que eu digo é parentela, né? Que se reúnem aos domingos e começam a falar assim: viu? A fulana casou. Você viu? Comprou um carro. Meu Deus! Diz que assim, sabe, no almoço de domingo é a... Eu não tenho isso, na minha família a gente não tem. A gente só vai na minha mãe e na minha sogra, então é muito difícil se reunir com a família, com os tios, as tias. E aí, na hora que chega a vez das tias falar, né, dos tios falar, dos avós, meu Deus, a orelha fica vermelha. Deixa eu te falar, perdoa eles. Libera eles hoje, seja como José. Hoje você precisa dizer assim: olha, foi Deus que permitiu tudo. Você precisa entender, essa é a palavra. Que o Senhor tem entendimento para nós, para que possamos entender. Queridos, eu me lembro de dias, a Michelle que está aqui, ela me pegou jogada na exposição. Eu estava vomitando na sarjeta, de tão bêbada que eu estava. A mesma que me pegou ali, que me jogou ali, que me viu ali jogada, foi a mesma que me pegou para me levar para Cristo. Porque aquilo ali fez parte do propósito de Deus na minha vida. Vocês entendem? Nós precisamos entender, queridos, que tudo que nós passamos, queridos, se eu fosse ter vergonha do meu passado, eu uso o meu passado para glorificar o nome de Deus. Porque antes eu não tinha Ele, hoje eu tenho. Antes eu não conhecia, hoje eu conheço. Antes eu era escravo, hoje eu sou livre. Eu sou livre. As pessoas perguntam assim para mim: por que você não bebe? Eu não bebo porque eu não quero, porque eu posso beber. Eu não bebo porque eu não quero, porque eu sou livre. Eu não preciso da bebida para ser feliz. Por que você não usa droga? Eu não uso porque eu não quero, porque eu não preciso da droga para ser feliz. Eu sou livre. Escravo é quem depende de alguma coisa para ser feliz. Eu não preciso do dinheiro, eu não preciso do Helder, eu não preciso dos meus filhos. Eu preciso do Senhor para ser feliz. Glória a Deus. Tudo aquilo que nos prende, que é um vício, é uma escravidão. E eu era escrava, queridos, mas hoje eu sou livre. E eu decidi, queridos, perdoar cada um que me rejeitou. Eu decidi perdoar cada um que me abandonou. Eu decidi perdoar cada um que me abusou. Eu decidi. Porque eu não vivo lá na dor do passado, mas eu vivo o que Deus tem para mim hoje. Nós precisamos tomar essa decisão como José. E a outra pessoa é Davi. Fala comigo, Davi. Eu sei que às vezes você está pensando assim: você não sabe da minha história. Você não sabe a dor que eu passei. O que os meus irmãos fizeram, o que os meus pais fizeram, o que os meus patrões fizeram. Eles não pagaram meu fundo de garantia, o meu FGTS. Eles me roubaram, eles me injustiçaram, eles me caluniaram. Era para mim ter uma casa, eu perdi minha casa. Era para mim ter um carro, eu perdi um carro. Deixa eu te dizer, eu não sei, mas Deus sabe, e é com você que Deus está falando. Tudo que você perdeu, se você decidir viver o propósito de Deus, Deus vai te dar 100 vezes mais. Nós não precisamos do homem, nós precisamos do Senhor. Queridos, o que o homem tira, Deus dá. O que o homem pega, Deus dá em dobro. Se liberta desse passado em nome de Jesus, porque só está fazendo mal para você. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Davi, você vai encontrar a história de Davi em 1 e 2 Samuel. Eu quero te dar um outro exemplo aqui, que a gente fica muito preso no passado. Vocês entenderam sobre José, amém? Amém. Se você tiver dúvida, vai no GC e pergunta, que eles vão tirar todas as dúvidas de vocês, os pastores. Viu, pastores? 1 e 2 Samuel vai contar a história de Davi, o menor da família. Olha, Deus é lindo, né? Porque Deus só escolhe os improváveis. Deus só escolhe os improváveis. Essa semana eu fui num lugar
semana que passou. E aí cheguei lá, o irmão que estava lá louvando, adorando, tinha acabado de sair da cadeia. Eu falei, Jesus, mas o senhor é lindo. E aí nós temos um caso aqui meio parecido. E eu disse, esse cara vai sair, vai lá no altar adorar a Deus. Porque essa igreja é cheia de improváveis. A começar comigo, que eu sou a mais improvável de todas. Queridos, se vocês comerem um quilinho de sal comigo, vocês vão ver o tanto que eu sou improvável. É só Jesus na minha vida. E Davi, ele era o menor de todos. Davi era o esquecido, igual José, mas meu Deus do céu, que coisa. Mas foram os grandes homens, né, da história. E ele era esquecido, abandonado. O pai mandava, vai lá cuidar das ovelhas, meu filho, vai lá, fica lá, porque os teus irmãos são fortes, bonitos. Eles vão para a guerra, eles vão trabalhar, eles vão servir, eles vão fazer o que tem que ser feito. Você vai cuidar das ovelhas. Aos 17 anos, o profeta chega na casa de Jessé e unge Davi como rei. Aos 17 anos. E olha que qualquer semelhança é mera coincidência. José, quando foi jogado no poço, tinha, fala comigo, 17 anos. Quando José chegou no governo, ele tinha quantos anos? 30 anos. Quando Davi foi ungido a rei, ele tinha 17 anos. Quando ele exerceu o reinado, ele tinha 30 anos. Deixa eu te falar uma coisa, há um tempo da promessa para se cumprir. O que separa, a unção está descendo hoje, mas pode demorar 2, 3, 10, 15, 20, mas vai se cumprir. Só que separa um tempo do outro, é um processo para a promessa se cumprir. Não é de um dia para a noite, nós nos nascemos pronto, nós demoramos 9 meses para nascer. Não demoramos para comer, demoramos para andar. Tudo é um processo. A gente quer um milagre, mas Deus quer um processo. Davi pega e é escolhido. O profeta Samuel vai lá, unge ele, e ele continua na labuta. Um dia ele vai lá, o que está acontecendo aqui? Mas gente, o que é isso? Que furdunço é esse? Está todo mundo com medo, porque tem um gigante lá que ninguém consegue vencer. Aí ele chega no irmão, o que está acontecendo? Se eu não me engano é Eliabe, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir. Ele abre e fala assim, o que você está fazendo aqui? Vai cuidar daquelas poucas ovelhas que teu pai mandou? Rejeita também, abandona. Mas eu não quero que vocês foquem nisso, porque ele também foi rejeitado pelos irmãos e tudo como José. Mas teve algo, Davi pega, passa ali os 13 anos, vence o gigante, é ungido a rei, Saul morre, ele pega e começa a reinar. Davi, ele reina ali no reinado de Israel por 40 anos, foi um homem de Deus. Só que tem um passado, queridos, que ficou na história de Davi. Quem sabe qual é? Adultério. O adultério, ele é como que o Código fala? Ele é um processo cirúrgico. Ele é algo que é muito delicado no casamento. E muitas vezes você não consegue avançar na tua vida porque você está preso a um erro que você cometeu. Não estou falando que é o adultério. Um erro que você cometeu, porque agora eu quero trazer para nós. Quais são os erros que eu e você cometemos no passado que não deixam a gente avançar para o futuro? Quais são os erros que nós estamos parados lá atrás? Eu errei, eu não consigo, eu errei na criação, eu errei na educação, eu errei com meu pai, eu errei com minha mãe, eu errei com os meus irmãos, eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra o meu marido, eu errei, eu não consigo me libertar. Queridos, Davi tinha tudo para ter paralisado quando ele caiu com Betseba. Deixa eu te dizer uma coisa, uma das coisas que faz a gente errar é a gente não obedecer a voz. Era para ele ter ido para a guerra, Victor. Ele não foi, ele ficou ocioso em casa. A ociosidade traz o pecado. Cuidado com a ociosidade em casa, homem e mulher. Mente vazia, oficina do diabo. Sai da tua casa, para de ficar no celular, vendo pornografia, assim, mas para com isso. Coloca a tua casa em ordem, vai trabalhar. Davi era para ter ido para a guerra, ele ficou ocioso, saiu no quintal, na varanda, no telhado e viu quem? Betseba. Ele desejou, ele era o rei, ele manda trazer para mim, porque eu quero ela. E ele não parou aí, ele consome, ele pega ela, gera um filho nela e manda matar o marido dela. Eu quero que agora ela está grávida agora, só que deixa eu te dizer, queridos, o passado de Davi foi trágico, foi ou não foi? O erro de Davi manchou ele, a gente fala disso até hoje. Mas se você perguntar quem foi Davi, um homem? Porque o teu erro do passado não é maior do que o propósito de Deus na tua vida. O teu erro não pode paralisar o que Deus tem. O erro de Davi foi para ele
nunca mais ser dependente da carne, mas sim da força de Deus. Sabe o que são os nossos erros, querido? Deus está dizendo assim: ei, para de ser super autossuficiente, de se achar Mulher Maravilha, o Homem-Aranha. Para, você depende de mim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você é fraco, é aí que você é forte, porque você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço. O teu erro não pode te paralisar, não pode te matar. Davi podia ter enterrado tudo ali. Eu não valho mais nada, Deus. Acabou. E tem muitos aqui assim. Acabou, eu errei, eu não vou conseguir sair daqui. Hoje Deus vai te tirar desse lugar e vai te fazer um homem ou uma mulher segundo o coração dele. Em nome de Jesus. Ai, ele está aqui. Não importa o tamanho do teu erro, do teu pecado, não importa. Ele é o Deus que restaura, que renova, que sara, que transforma, que cura, que liberta. Ele é Deus. Por um acaso alguma coisa impossível para o nosso Deus, soberano e eterno. Olha o que ele diz, queridos, mas tem uma coisa que a gente precisa fazer para ele se livrar do nosso erro do passado. Porque deixa eu te dizer, todos os dias Satanás, olha aqui para mim e escreve essa frase. Vocês que fazem parte do grupo do convívio, pergunta qual é a frase que a pastora falou. Satanás conhece você pelo nome, mas te chama pelos teus pecados. Jesus conhece todos os teus pecados, mas te chama pelo nome. Você é dele. Satanás quer te acusar todos os dias. Ei, adultério! Ei, pornografia! Ei, consumismo! Ei, sem caráter! Ei, mentiroso! Fofoqueiro! Jesus está dizendo: ei, Larissa! Ei, Avner! Ei, Maria! Ei, Edneia! Ei, Arthur! Ei, Jair! Ei, Patrícia! Ei, Bruna! Eu te chamo pelo nome! Eu conheço os teus pecados, mas eu te chamo pelo nome. Você é filho. Ele não olha para os teus pecados, ele olha para você, para o teu coração de filho. Davi fala assim: cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. Davi no Salmo 51 ele diz assim: ah, queridos, a gente precisa fazer isso hoje, para se livrar desse passado amargurado que nos atormenta todos os dias. Satanás está te lembrando todos os dias das mentiras. Deus te chama de filho hoje. Se liberte desse passado. Só tem uma coisa que vai te manter preso no passado: é a falta de arrependimento e pedir perdão. Davi se arrependeu, pediu perdão e não cometeu mais, porque a Bíblia diz assim, ó: aquele que confessa e deixa, Provérbios 28:13, se não me falha a memória, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Davi fez isso. Ô louco, eu tô boa, hein? É isso mesmo? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 51, Davi vai dizer: olha que coisa linda. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Vocês entenderam que Davi pecou, amém? Eu já errei, já pequei muito, mas o meu passado não me condena. O meu passado é o meu propósito. Ele diz assim: ai meu Deus, que coisa linda, Jesus. Ao regente do coral, o salmo de Davi sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Betseba. Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica de meu pecado, pois eu reconheço a minha rebeldia e meu pecado me persegue todo o tempo. Eu pequei contra ti, somente contra ti eu fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo em teu julgamento contra mim. Deus perdoa todos os nossos pecados, a consequência ele não muda. Por causa do pecado de Davi com Betseba, ele perde o primeiro filho, morre. Judá e Tamar, Judá estrupa Tamar, são irmãos. Absalão persegue Davi, o filho de Davi quer matar ele. Davi teve muitas perdas por causa do pecado, mas deixa eu te falar, Davi não parou na dor. Davi não parou, Davi não enterrou o talento, o dom e o ministério com a dor do passado dele, com o erro dele. Todos nós pecamos, todos nós erramos, mas somos
somos alcançados de uma graça, de uma misericórdia todos os dias do Senhor. E aí ele diz assim, ó, pois eu sou pecador desde que eu nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste agora, permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Talvez você carregue uma mochila hoje tão pesada do teu erro do passado, um adultério. Queridos, eu vou dizer algo para vocês. Quando o Helder veio, não sei que ano que vocês foram para ele, não me lembro, acho que 10 anos quase atrás, e o Helder já disse isso aqui, eu também, e nós sentamos na mesa, eu e Helder, e começamos a lavar roupa suja, a confessar pecado um para o outro. Queridos, Deus veio com uma graça tão grande, com uma cura tão grande, com um amor tão grande. E nós aqui na igreja, nós temos isso para a glória de Jesus. Homens e mulheres que não conseguem viver no passado, no pecado, que confessam e são livres, alcançam misericórdia e são libertos. Hoje talvez você é como Davi. Hoje talvez você se encontre dizendo, Larissa, eu não consigo avançar porque esse pecado me pesa. Tem uma canção que diz, o meu pecado me pesa e eu sinto a sua dor. Mas hoje Deus está dizendo, filho, faz a oração que Davi fez. Pai, eu pequei, somente eu pequei. Porque o que a gente faz? Adão, onde você estava? Foi Eva. Não, eu peguei porque Betseba. Não, porque meu marido. A gente joga a culpa no outro. Davi trouxe a responsabilidade para ele e falou assim, eu pequei. Ele pegou a bola no peito e falou, eu pequei, a culpa foi minha. Para de transferir a culpa do seu eu para outra pessoa. Seja maduro, seja madura. Você não levantou cedo porque a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Se você mente, a responsabilidade é sua. Se você não paga a conta, a responsabilidade é sua. Se você adulterou, a responsabilidade é sua. Amém, queridos? Fala bem forte hoje, né? Mas a gente precisa ser obediente. Mas Davi encontrou graça e misericórdia porque ele disse, Pai, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Hoje o Senhor quer que você esqueça o seu passado. Não pare. Não pare no seu passado, tem muita coisa. E Davi pega, queridos, ele não para ali, ele sai, ele se levanta dali. O profeta põe o dedo na cara dele e fala, você é esse homem. Mas ele enxuga as lágrimas, fica lá 7 dias de jejum, de oração, rasga as roupas, mas ele fala, o que eu tenho que fazer agora? Qual é a guerra que eu tenho que vencer? Vamos. Nós vamos para Hebron? Vamos. Vamos para Ziclac? Vamos. Onde que nós temos que ir? Vamos, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu ainda sou um homem segundo o coração de Deus. O nosso erro, o nosso passado não isenta quem nós somos em Deus. Para de ficar se julgando, se acusando. Seja liberto, livre hoje de toda acusação, no nome de Jesus, e seja liberto do teu passado. Se coloca de pé, eu quero orar por você. Apaga a luz para mim da igreja, por favor, queridos. Eu quero orar com você, queridos. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Não perca essa unção que está aqui.